Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ensino religioso de hoje falando sobre mitos, sobre a origem da vida. Porque cada civilização desenvolve mitos envolvendo a criação daquela comunidade, daquela sociedade. Cada cultura de indivíduos tem uma maneira de conceber a origem do universo, a origem da vida e a morte e da morte. Alguns caminhos para chegar e buscar respostas a essas perguntas são por meio de mitos, explicações religiosas, filosóficas e científicas. Os mitos foram uma das primeiras formas que os seres humanos encontraram as respostas para seus questionamentos. Toda sociedade, por mais elegante que ela seja, por mais sofisticada que ela seja, tem seus mitos, tem suas crenças, suas crendices. E esses três temas, o mito sobre a origem da vida, a origem do universo e sobre a morte, são questionamentos pertinentes do dia a dia, não saem do nosso meio. Existem sempre pessoas envolvidas em buscar explicações sobre esses mitos. Criadas por diferentes povos, nas mais variadas épocas, as narrativas místicas buscam explicar o funcionamento do mundo. Pode ser imanente e pode ser transcendental. E guiar a conduta humana. Então, olha, foram criadas por diferentes povos, distantes um do outro, não tinha nem comunicação um povo com o outro, mas criaram esses mitos, essas explicações mitológicas, e que nós hoje estudamos e conhecemos o passado desses povos que tanto pesquisaram, tanto tentaram explicar a origem do universo, a origem da vida e da morte. Então é interessante, de forma imanente ou transcendental, que passa de uma pessoa para outra, para poder guiar as condutas humanas, passando de um para outro. Geralmente, a origem de desconhecidos, as histórias místicas, fazem parte da cultura de uma sociedade e por meio da tradição oral são passadas de geração em geração. Os responsáveis para dar continuidade a esses mitos, essas crendices, são os povos mais idosos, são os anciãos, são as pessoas que já viveram mais, têm experiência. E vão passando através de narrativas, contando histórias para os mais jovens, para os mais novos, para poder continuar com aquela história, com aquele mito sobre aquela sociedade. Isso é muito importante, isso é muito bonito, porque a cultura de um povo é suas manifestações, é suas tradições. E isso é importante demais. Por isso que precisa respeitar as pessoas mais velhas para poder ter condições de passar os ensinamentos para outras gerações mais jovens, para que ela não se perca no decorrer do tempo e que permaneça viva na memória das pessoas. Isso é muito importante. Os chamados mitos de origem contam com uma graça de seres humanos e seres sobrenaturais que possuem metade de pessoas, metade de deuses, os elementos da natureza, e passaram a existir entre nós. Os gregos, os principais seres, povos que desenvolveram esses mitos de origem, vocês podem ver que nós temos muitos seres mitológicos gregos misturando pessoas humanas com outros seres que não, outras divindades. Metade homem, metade mulher. Por exemplo, o Hércules, por exemplo, o Minotauro, e são muitos outros. A cultura grega é riquíssima, é uma das mais ricas que existe sobre essa origem do universo, da vida e da morte. Logo seguida pela cultura romana. E a cultura romana foi influenciada muito pela cultura grega, quando elas se encontraram. As narrativas místicas criam
uma cumplicidade entre as pessoas que a conhecem e acompanham a comunidade, e se identificam com suas histórias, reforçando os laços entre os mesmos grupos e criando uma identidade comum. Olha o quanto que é interessante, as pessoas cultivar a cultura, desenvolver o conhecimento, passar de uma pessoa para outra, de geração a geração. Isso enriquece. Quando chega a época de comemorar uma divindade, alguma coisa extraordinária na sociedade, na comunidade, todos se empolgam, todos se envolvem. Um exemplo que eu vou dar para isso aí é aqui no Brasil, os festejos, quando tem as festividades. O mês de junho, recheado de tradições, de festa de Santo Antônio, festa de São Pedro, festa de São João e muitos outros. Isso o povo consegue e continua relembrando. Apesar de seres humanos serem únicos para cada grupo, essas narrativas têm, de modo geral, uma estrutura semelhante para descrever a origem das coisas. Vamos analisar alguns exemplos sobre essa parte aí, sobre o mito de origem da vida, nas próximas aulas. Vou ficando por aqui, depois continuaremos.